Boa noite, bom dia, boa tarde. Para você que está chegando agora, para você que está aí junto comigo. Boa noite para você. Boa noite, galera. Tudo bem? Você que está me assistindo de perto, de longe. Você que está aí comigo aí nessa jornada, essa grande jornada. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Oi, mãe. Tudo bem, mãe? Benção? Minha mãe tá me vendo mais do que nos dias normais, né? Minha mãe tá me vendo mais do que nos dias normais. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vixe, tá entrando um monte de gente agora, calma aí. Boa noite, Pedro. Boa noite, Dai. Minha mãe, benção, já falei. Boa noite, Rominho, Rômulo, Gabriel, Jéssica, William, Ana Laura. Pai do Senhor pra vocês, gente. Tudo bem? Pai do Senhor, William. Tudo bem? Cassiane, Pai do Senhor. Deixa eu ver mais que dá aqui. Vai dando um oi aí pra mim ver aqui. Boa noite, Jéssica. Tudo bem? Manda um cheiro aí pro Samuel. Samuel não me liga mais. Calma aí, derrubei o negócio. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Boa noite, boa noite. Boa noite, Cassiane, Ana Laura. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Gabriel. Todos bem. Graças a Deus, vamos. Todos bem. E aí, vocês estão com o coração igual ao meu, que eu já tô com o meu coração. Meu coração já, ele tá aqui ouvindo também. Manda um beijo pra ele aí, tá, Jéssica? O coração tá bem cheio mesmo, né? Hoje foi um dia daqueles que eu ainda não consegui superar ainda a ascensão de Jesus, eu não consegui superar ainda o Pentecoste, ainda não consegui digerir muito bem tudo isso. Mas a gente tem que dar, a gente tem que compartilhar aquilo que a gente viu hoje, né? Que a gente estudou, né? Coração tá inflamado, igual o Pedro tá falando aí. Hoje o coração tá inflamado. Foi uma experiência muito diferente hoje que eu li, né? Em Atos, foi algo que mexeu muito comigo. Eu acredito também que vai mexer contigo, ou vai mexer nesses dias aí, né? É, fala pra mim aí como é que tá o áudio, o vídeo, pra gente já iniciar já falando sobre Atos, né? Falando aí sobre o Pentecoste e o mover do Espírito, né? A gente vai tirar muitas dúvidas. Eu sei que hoje a gente vai ter muitas dúvidas a respeito de Pentecoste, a respeito do mover no Espírito, como se mover no Espírito, né? Então, se você já tiver dúvida aqui, ó, tem uma interrogaçãozinha aqui, ó. Eu não sei qual que é que ele fica aqui, qual que é a ordem, tá? Mas tem aqui uma interrogaçãozinha, tem um aviãozinho também, tem o do like, que sobe aqui os coraçãozinhos, que eu consigo ver. Se você segurar o like assim, ó, ele vai tipo ficar um grandão assim, aí eu consigo ver quem foi que curtiu, né? Isso aqui é legal, né? Eu consigo ver. Se você segurar assim um like, ele vai subir aqui e eu consigo ver quem tá curtindo aí, tá bom? Então, já que tá top, tá bom o áudio, o vídeo, né? Sem mais delongas aí, eu já quero introduzir logo o livro de Atos, né? A qual nós sabemos que quem escreveu foi Lucas, né? Lucas o médico. Aí, ó, tá subindo aqui, ó, Cassiane. Tá subindo aqui, dá pra ver, é legal isso. Ó, deixa eu ver a outra aqui. Passou muito rápido. Dois curtiu ao mesmo tempo, aí passou rápido. Mas a gente sabe que Atos foi Lucas que escreveu, né? É a segunda autoria de Lucas. A segunda vez que Lucas escreve, né? Isso aqui é uma continuação, né? Como a gente sabe, é uma continuação do Evangelho de Lucas. E agora, gente, a Daiane tá curtindo, tem gente curtindo aqui, ó. Tá subindo aqui. Rominho também, o William,
Ó, tá subindo aqui, legal. Né? Valeu aí por você estar junto com a gente. Gente, agora, a partir de agora, já é outro cenário, né? Não sei se você já percebeu isso, mas agora, a partir de agora, já é outro cenário, já é outras coisas, né? E agora, ixi, agora curtiu foi um bocado, ó, Rominho, William, Daiane, um monte de gente aí. Né? Então, agora a gente já parte para outro cenário, que agora não são mais os atos de Jesus, que é claro que com Jesus, né, que vai ser descrito, mais descrito no livro de Atos, mas agora é os atos dos apóstolos, né? E eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, eu não sabia por que, que o nome de livro de Atos era Atos dos Apóstolos. Eu fiquei muito tempo com essa dúvida, né? É isso mesmo, Jéssica. Agora os discípulos eles vão colocar em prática tudo que Jesus ensinou, né? E eu acho que é uma das partes mais difíceis, né? Porque você ouvir é bonito, você falar também até é mais fácil, mas você praticar é difícil, né? E tem muita gente que tem obesidade bíblica, obesidade mental bíblica. Por quê? Porque a pessoa ela só ouve, estuda, 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 estuda e não pratica, né? E nós sabemos que o estudo tem que vir junto com a prática e a prática tem que vir junto com o estudo. Não tem jeito, não tem como correr, né? E eu tô aqui, ó, eu tô aprendendo mais do que eu tô ensinando, né? Quando você ensina, você aprende mais, né? E uma das melhores formas para você fixar o conhecimento é você comentando com alguém, é você ensinando, é você tirando dúvidas, é você perguntando. Você sabia que 80%, olha só, escuta isso, 80% daquilo que você aprende é com as perguntas que você faz. Por isso que eu fico aqui, gente, manda pergunta. Gente, se tiver dúvida, manda pergunta. Por quê? Porque é através da pergunta que você vai fixar seu conhecimento, tá? Então, se você tiver já alguma dúvida, já manda aí, já pode mandar logo. Oi, Elisandra, Pai do Senhor, boa noite. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida aí, já manda logo, né? Ah, eu li lá no capítulo 4 isso. Calma, vamos no capítulo 1 e no segundo primeiro, tá? Relacionado ao texto ou relacionado a alguma coisa que a gente for falar, tá bom? Então, pode perguntar, né? A melhor forma de você aprender é perguntando. Você não vai se lembrar muito, mas quando você era criança, você perguntava a mesma coisa para sua mãe, para seu pai, para sua tia, para sua avó, para alguém, de várias e várias maneiras. Vó, por que aquilo ali é azul? Vó, por que aquilo ali é roxo? Pai, por que aquilo ali é assim? Pai, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí seu pai ia te ensinando, por que isso, por que aquilo outro, né? Sua avó também ia te ensinando. E aí, o que que acontece? Você fixou o conhecimento. Então, se você tiver alguma dúvida, já pode mandar aí, já pode falar, né? Que a gente vai tirando. Então, é que nem a Jéssica falou. Agora, os discípulos, eles vão colocar tudo em prática. Tudo aquilo que Jesus falou em prática. E agora, nós vemos aqui o porquê que Lucas escreve esse livro, né? Novamente para Teófilo. Nós não sabemos, a Bíblia não relata quem é esse Teófilo, mas alguns estudiosos e a gente estudando também um pouco, a gente sabe que ele era um dos comandantes, né, da época. E agora Lucas está escrevendo esse segundo para que ele venha fixar, né, e para que ele venha observar tudo que agora os mandamentos do Senhor por meio do Espírito Santo ele foi escolhido. Tanto que Lucas fala, né? Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Né? Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. Então, as provas que Jesus deu da sua ressurreição, elas ficaram incontestáveis. Ninguém podia discutir, porque Jesus se mostrou não somente para os discípulos, mas para pessoas. Né? Jesus, ele ressuscitou e apareceu-lhe durante 40 dias. Então, Jesus, depois que morreu, né? Deixa eu só concluir isso aqui que eu já vou responder sua pergunta, tá bom, Cassiano? Jesus, depois que ele morreu,
né? Ele ressuscita, e aí, como a gente falou em João ontem, ele restaura ali o ministério de Pedro, dos seus apóstolos, e agora ele fica 40 dias na terra, né? 40 dias ainda cumprindo algumas coisas relacionadas ao reino de Deus, né? E comendo com eles, deu-lhes a ordem, dizendo: não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentre poucos dias, né? Essa era uma das promessas que Jesus deixou antes de subir ao céu, né? Uma das maiores promessas também. E a primeira, claro, é que ele voltaria, ele iria, mas ele voltaria. E a segunda agora para os seus discípulos é o Espírito Santo, que ele não deixariam eles órfãos, né? E agora, Jesus ele tem a sua ascensão aos céus, né? Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Perceba que sempre eles pensam que Cristo ele é um restaurador do reino presente, do reino do mundo. E agora Jesus diz para ele: não cabe a vocês conhecer esse tempo, ou épocas, ou o que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão. Olha só, Jesus já tira eles desse cenário de dúvida. Que eles estão querendo saber: é tu que vai reinar agora, Jesus? Já que você ressuscitou, né? Agora eu acredito que o Senhor vai reinar na terra. E aí Jesus falou: não, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia e Samaria, e até aos confins do mundo, né? E até todo o mundo, tá bom? Até na escola você aprende a se perguntar. Verdade, Lisandra. Né? Na faculdade, na escola, todo canto, no seu serviço. No seu serviço você mais aprende perguntando do que fazendo. Né? Quando você não sabe, você pergunta para alguém que sabe. Né? E aí, fulano, você sabe isso aqui? E a pessoa vai lá e te explica. Ó, minha prima Bia tá aí. Hoje é aniversário da minha prima, gente. Bia, um beijo no seu coração, viu? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê muitos e muitos anos de vida, viu? Dá um beijo aí no Ticris, na Leila, no Matheus, todo mundo aí, tá? E feliz aniversário para você. Né? E aí Jesus, depois de ter dito tudo isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles. Gente, Jesus ele entrou de corpo presente nos céus, beleza? Tem muita gente que fala aí que Jesus ele subiu aos céus em espírito. Não foi. E agora a gente está vendo isso aqui. Jesus ele foi elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem veio e levou Jesus, encobriu os olhos dos seus discípulos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que foi levado do meio de vós para o céu, virá do modo como vocês o viram subir, né? Então agora, o mesmo que foi elevado é o mesmo que vai descer, tá? E aqui eles estavam no Monte das Oliveiras. E a profecia também vai se cumprir no Monte das Oliveiras. É onde o Senhor vai descer, né? Ele vai descer e ele vai reinar sobre a terra, tá bom? Maria Célia, um abraço, boa noite para você, né? A galera desejando feliz aniversário aí, Bia. Parabéns, tá? Vamos lá para a primeira pergunta. Por que os católicos comemoram o dia de Pentecostes e os evangélicos não? Porque, não sei. Essa é a verdade. Não sei. Né? Não sei. Literalmente. Tá? Mas é uma boa pergunta. Essa pergunta eu vou anotar para mim pesquisar também. Porque eu nunca pensei nisso. Porque os católicos comemoram e a gente não. Vou anotar aqui. Se alguém souber aí e puder responder, né? Te peguei. Pegou mesmo. Né? Não sei porquê, de verdade. Mas antigamente a festa do Pentecoste
ela era feita 50 dias depois da festa da Páscoa, né? E aí a gente pode perceber que demorou entre 50 dias, mais ou menos, essa manifestação do Espírito. É quando Jesus sobe, 40 dias Jesus fica na terra e sobe, né? E aí se completa mais 7 a 8 dias, né? Porque 3 dias ele morreu, e aí depois ele ressuscitou, né? No terceiro dia. E aí o que acontece? A festa do Pentecoste, né? E na festa do Pentecoste nós vamos observar aqui a manifestação do Espírito Santo. Eu sempre quis fazer essa pergunta, eu sempre me fiz essa pergunta. É uma pergunta muito boa, tá? Eu não sei se tem algum católico aqui entre a gente que possa falar por que comemoram, né, o Pentecoste, mas nós evangélicos não comemoramos, não sei por quê. Eu acho que é mais por uma tradição religiosa do que por um manifestar mesmo. Eu acho que vai mais de tradição. Eu acredito que seja isso, não sei, né? Mas eu acho que é uma tradição que eles já vêm trazendo desde sempre, né? E os católicos, ou os evangélicos, não são muito de comemorar datas, né? Tanto que você vê que nem mesmo a Páscoa, né? Os evangélicos eles comemoram. Eles perdem, a gente, na verdade, a gente perde muita oportunidade de comemorar, né? Algumas celebrações, né? Tem igreja que nem aceita, né? Nem aceita que comemore, mas tem igreja já que comemora, tem igreja que não comemora o Natal e tem igreja que comemora, né? Então assim, a católica por ela ser meio muito fechada, né? Ela ter ali uma doutrina mais fechada, eles conseguem aí comemorar o dia de Pentecostes, né? Eu acredito que seja mais por doutrina, tá? Como as igrejas evangélicas elas têm várias doutrinas, né? Uma pode sair, a outra não pode. Uma pode reggae, a outra não pode. Então, ela não segue muitas vezes um padrão como a católica segue, né? Tanto que tem agora a ortodoxa, né? Que é fora do padrão romano. Então, tudo isso eu acho que é mais de tradição, é mais de algo que vem se trazendo durante os anos, tá? E a festa de Pentecostes, eu acredito que ela mesmo foi se acabando com o passar do tempo, né? Até mesmo você não vê mais, depois dessa festa que vocês não vê mais a live caiu? Caiu aí, gente? Pra mim aqui tá normal. E agora, né, você vê que só em Atos agora em Atos 2 que vai falar sobre a festa do Pentecoste, né? Depois eles não comemoram, tá bom? A católica tem um calendário romano que segue as tradições, como eu falei para você. Os católicos celebram a descida do Espírito Santo. Eu acho que é isso. Eu também acho que é isso, tá, gente? E o Pedro também, que ele tem uma base melhor para falar pra gente, né? Ele sabe. Como eu falei para vocês, eles seguem aí uma tradição, um calendário romano, né? Então acho que tá explicado aí, tá, Cassiane? Eu aprendi agora, e eu também não sei por que os evangélicos não comemoram, tá bom? Acho que foi mais de perca de tradição, né? A perca da tradição durante os anos. Mas a gente perde muita, como eu falei, a gente perde muita oportunidade de comemorar algumas festas, né? Por conta daquele misticismo, mas é festa pagã, mas não sei o quê. Aí tem gente que não gosta do Natal, que representa o nascimento de Jesus, né? Tem gente que não gosta da Páscoa, tem gente que não gosta de várias outras coisas, né? Eu só não gosto do dia de finados, eu acho que é uma besteira, mas tem gente que gosta, né? E a gente tem que respeitar. A gente respeita, mas tem coisas que a gente não precisa comemorar. Beleza? Foi um acontecimento marcante, tem que ser comemorado mesmo, né? Eu também concordo, tá? Se tiver mais dúvida aí, a gente vai respondendo aqui ao longo das horas, né? Dos dias, dos minutos. Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras, né? A distância da cidade para Jerusalém, de Jerusalém,
para onde eles estavam era cerca de 1 quilômetro, né? E entraram na cidade, subiram para o cenáculo, aonde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Cadê Tomé na história? Ah, Tomé tá aqui. Cadê Tomé não? Cadê Judas, né, na história? Judas ele tinha ido se suicidar, né, se matar. E aí algumas pessoas elas tiveram dúvida em relação ao que Pedro fala aqui logo na frente, né? Porque eles estavam todos unânimes em oração com as mulheres. A mãe de Jesus estava lá, algumas mulheres, né? E alguns irmãos dele também estavam lá. E naquele dia Pedro se levantou e no meio dos irmãos que formavam um grupo, olha só, o primeiro grupo que se formou foi um grupo de 120 pessoas, 120 crentes, tá bom? Se você puder anotar isso aí, anota, tá? Ou então você marca na sua Bíblia aí que está no capítulo 15 de Atos 1, tá bom? Então, o primeiro grupo que se formou foi um grupo de 120, mais ou menos 120 pessoas, né? E aí ele disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, né? Por que Judas? Porque Judas foi se suicidar. Ah, Judas se matou? Se matou, gente. Tem gente que fala assim, ah, mas a corda quebrou, Judas não se suicidou. A Bíblia é bem clara quando diz que Judas ele se matou, ele se suicidou, tá bom? E agora aqui está um relato do que aconteceu com o corpo de Judas, né? Algo muito triste. E aí ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, foi o campo que os homens compraram, né, com as moedas, e aí ele rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Ora, este homem, a qual adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. A live tá caindo aí, gente? Pra mim é que tá normal. Se cair, vocês me avisam, tá? Que eu não dou continuidade. A Jéssica falou, é o início da igreja, exatamente. O início da igreja foi esse, 120 pessoas, mais ou menos. Imagina, pastor, todos eles sendo cheios do Espírito Santo. Que coisa linda, oh Deus, queria estar lá. E você pode ser cheio do Espírito Santo agora. A live tá caindo pra mim. A Ana Laura tá falando. Se cair aí, gente, vocês me avisam, tá? E aí ele rompeu-se pelo meio, né? O que poderia ou pôde ter acontecido com Judas foi que ele armou a sua forca perto de onde tinha pedras, né? E depois dele se matar, se suicidar, o que aconteceu? Ele deve ter a corda deve ter rompido e aí ele caiu, né? O corpo dele caiu em cima das pedras. E também tem um versículo que fala a respeito disso. Eu não estou lembrado qual é, mas tem um versículo que fala a respeito da morte de Judas. E isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo se chamava Aceldama, isto é, o campo de sangue, que foi comprado com um campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nele habite, e que outro tome o seu encargo. Gente, eu quero que vocês já escrevam isso aqui, porque isso aqui foi uma precipitação de Pedro, tá? Foi uma precipitação. Por que eu estou falando uma precipitação? Porque ele pegou esse versículo como uma base para escolher o 12º discípulo que iria ficar no lugar de Judas, né? E agora ele diz, né? Portanto, é necessário que um dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que Jesus andou entre nós, começando lá no batismo de João. Então, o que eles começaram a procurar agora? Eles começaram a procurar homens que desde lá do batismo de João seguiam a Cristo, né? E aí eles começaram a perguntar, você segue Jesus desde quando? Aí ele fala, aí alguns, conjecturo eu, né? Alguns deles falam, não, eu só sigo Jesus quando ele fez os meus olhos se abrirem, né? E para outro ele pergunta, você segue Jesus desde quando? E aí ele fala, não, quando ele fez eu andar, porque eu era coxa, agora eu ando. E aí ele foi fazendo as perguntas, fez essa pergunta,
né? E para ser um desses sorteados, ele precisava começar desde lá do batismo de João, né? Até o dia de hoje, que foi tirado do meio e levado às alturas. E um destes se tornaram testemunha conosco na sua ressurreição. Então propuseram dois. José, chamado Barsabás, né? Que quer dizer, que quer dizer Barsabás? Que ele era filho de Sabás, né? Como eu falei para vocês, quando na Bíblia está escrito assim, ó, Bar, sempre quando vem um Bar antes, quer dizer que ele é pai, né? Filho. Bar significa filho. E o restante do nome é o nome do seu pai, né? Tanto que Barrabás é filho de Rabás. Bartolomeu, filho de Tomeu. Barjonas, a qual Jesus chama Pedro, né? Barjonas, filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. Entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido isso. Então, quando você vê na Bíblia assim escrito Barsabás, né? O bar que começa antes quer dizer filho. Filho de fulano. Filho de ciclano. Filho de Deltrano. Entendeu? E aí sucessivamente. Então, como ele tá falando aqui, ó, Barsabás, então ele era filho de Sabás. Se fosse Barjonas, se fosse Bartimeu, Bartolomeu, né? Lembra aí outros aí que tem nome. Então, você entende mais ou menos dessa forma, tá bom? Vou escrever aqui para vocês entenderem melhor. Bar é igual a filho. Tá bom? Então, quando você vê Barrabás, ele é filho de Rabás. Beleza? Bartimeu, ele é filho de Timeu. Barnabé, ele é filho de Nabé. Tá bom? Para vocês entenderem aí. Beleza? Isso aqui tem que estar fixo no seu conhecimento, para você saber de quem ele era filho. E aí eles trouxeram José, que era chamado Barsabás, né, que era filho de Sabás, e também conhecido como o Justo, né? Então, esse homem aqui, ele era conhecido como Justo. E também trouxeram Matias. Por que eu falei que foi uma precipitação de Pedro? Porque agora, olha só o que ele faz. No versículo 24 aí do capítulo 1 de Atos, tá? E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolhestes. Olha só isso aqui. Ele está perguntando para Deus agora. Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses dois nós devemos escolher para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar, que era indo se matar. Mas só que olha só, Deus não respondeu a ele. O céu ficou em silêncio. Por isso que eu falei que foi uma precipitação. Então, olha só, Pedro já se precipitou logo no início já, né? Por que é uma precipitação? Porque o 26 vai falar. E olha só, depois fizeram um sorteio. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias. E foi ele acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. E agora não são mais 11, mas agora são 12. Porque Matias entrou no lugar de Judas. Foi porque Jesus chamou? Foi porque Deus quis? Deus chamou? Não. Não foi. Por quê? Olha o que o 26 fala. Depois fizeram um sorteio. Se eles oram a Deus e falam assim, Deus, escolhe o que o Senhor quer, e Deus não responde, eles tinham que entender o quê? Deus ficou em silêncio, então não é para escolher ninguém. Mas agora, depois disso, eles fizeram um sorteio. Então, Deus, olha só, isso aqui é uma precipitação, tá, gente? E por muitas vezes, nós somos dessa forma. Deus, que seja feita a tua vontade, Senhor. Deus, que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. Deus, se for da tua vontade, esse emprego, se der certo, que o Senhor abra as portas. Deus, se for a tua vontade, e aí Deus se cala. Aí o que você faz?
Ah, Deus, já que Deus respondeu, eu vou agir pelas minhas próprias mãos, né? E vai lá e entra no emprego. Aí é uma cadeia terrível. Começa a mudar horário e você já não tem mais a liberdade. Aí você vai lá e casa com a pessoa errada. E aí tem que sofrer no casamento, pagar um alto preço, né? Então assim, perceba que Deus, ele não é Deus de sorte, gente. Deus não é Deus de sorte. Deus, ele é um Deus bem claro. Se ele quisesse que o 12º apóstolo fosse levantado, ele teria falado com seus discípulos. Falado, ó, Judas se matou, é o seguinte, levanta aí um desses caras aí e tudo mais. Mas não. O que aconteceu foi o quê? Eles fizeram um sorteio e a sorte caiu em Matias. E aí eu te pergunto, quantas vezes o nome Matias ele é referenciado na Bíblia? Quantos milagres Matias fez? O que Matias representou no ministério de Jesus? O que Matias representou no ministério dos apóstolos? Sabe o que ele representou? Deve ter representado alguma coisa, né? Mas não está escrito. Não tem nada falando de Matias. Nada. Nenhum milagre. Nada. Nem o martírio dele. Nada. Não fala nada dele. Não fala nem que ele andou com Paulo, andou com Pedro. Não fala. Não fala de Matias de jeito nenhum, né? Então assim, por muitas vezes as nossas precipitações faz com que a vontade de Deus não seja estabelecida na nossa vida, né? E a gente ora, né? A Jéssica falando, verdade, ô céus. É desse jeito, né, Jéssica? A Cassiane falando, enfim, nós. Por isso que os discípulos são muito parecidos com a gente. Por isso. Por quê? Porque age por impulso, age por precipitação. Por muitas vezes ora pedindo a Deus uma coisa. Quando Deus não dá, chora igual menino, grita igual menino, mas faz a sua vontade, né? Então quando a gente fala assim, Deus, seja feita a tua vontade, é para que a vontade dele, para que a vontade dele seja estabelecida, né? E aí os caras vão fazer sorteio. Porque Judas não tentou se arrepender e voltar a Jesus. Porque o coração dele não queria, tá? O coração de Judas não apontou para o arrependimento. Ele teve a oportunidade. Se falar que ele não teve oportunidade, já é mentira nossa. Porque ele teve a oportunidade. Antes mesmo dele trair, né, Jesus já tinha dado a oportunidade para ele. Na ceia, Jesus deu oportunidade. Jesus deu oportunidade para ele no Getsemane, né, quando ele veio e ele beijou o rosto de Cristo, e Jesus chama ele de amigo. Jesus estava preocupado, né, com que Judas iria fazer logo na frente, né, e ele queria que aquela palavra ficasse na mente dele, né, amigo, amigo, não faz isso, amigo, amigo, né, mas o que aconteceu com Judas foi que ele não dominou o pecado que estava dentro dele. Foi a mesma coisa com Caim, tá? Eu lembro de Caim agora. O que aconteceu com Caim? Caim e Abel ofereceram o sacrifício a Deus. Deus recebeu as duas ofertas. Perceba, Deus ele recebeu as duas ofertas. Não que ele desprezou Caim, não. Ele recebeu as duas ofertas. Porém, ele se atentou para de Abel. É diferente, tá? Então, ele se atentou para de Abel e para Caim. Aquilo ali foi terrível, né? E dentro dele cresceu a inveja, cresceu um monte de coisa, né? E cresceu o ódio. E aí Deus fala com Caim. Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. E aí o que Caim fez? Quis nem saber. Matou Abel do mesmo jeito, né? Então Judas ele não pôde perceber a graça que Jesus estava liberando sobre a vida dele, tá bom? Então em vez de arrependimento, ele criou remorso, né? Ele foi aquelas lágrimas de crocodilo, tá bom? Imagina, se ele não tivesse se matado quando Jesus ressuscitado, iria perdoar ele. Com certeza, Cassiane. Com certeza. Como ele perdoou todos os seus discípulos. E também acho que ele teve várias oportunidades. Mas será que foi para se cumprir as escrituras? Pode ser. Né? Pode ser. Mas sempre vem um mais depois, né? Mas eu acredito que não estava predestinado Judas morrer daquela forma, né? Ele mesmo que escolheu, tá bom? Por isso que existe o livre-arbítrio.
O livre-arbítrio serve para isso. A coisa mais perigosa que Deus deu para o ser humano, para mim, para você, foi o livre-arbítrio. Porque você tem a autoridade sobre si mesmo, de ir, de voltar, de fazer o que você quiser, até mesmo com o seu corpo. Se você quiser enfiar uma faca no seu pescoço, você pode, né? Isso é o livre-arbítrio. Mas a consequência, ela virá e será muito dura através do seu livre-arbítrio, né? Então, pelo livre-arbítrio de Judas, foi que ele cometeu o que ele cometeu, né? Ele cometeu aí suicídio. E eu já vou colocar aqui, como a gente falou de Pentecoste, eu vou colocar aqui o código do livro de hoje, tá? O código do livro de hoje é Pentecostes, tá bom? Espero que você esteja anotando aí, tá? Eu acredito que só tem mais 3 códigos pra gente passar e eu já vou sortear o livro. Beleza? Hoje vocês estão com as perguntas que, meu Deus, hein? Continua mandando aí, pode mandar, não tem problema não. E aí, no capítulo 2, vem o grande derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, né? A famosa vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? De repente, olha só, de repente. É igual a gente tá aqui, ó. A gente tá aqui reunido aqui, mas de repente o Espírito Santo ele pode descer aí na sua casa, você não pode nem me ver mais. Ele pode te tomar de uma maneira de repente, né, e aconteceu foi dessa forma, né? Os discípulos estavam ali em constante oração. Perceba que eles não ficaram somente um dia orando. Eles, depois da ascensão de Cristo, eles voltam para o cenáculo, eles voltam e eles agora estão em casa, né, orando, estão ali pedindo a Deus a promessa, né? Pedro se levanta e ele fala, e eles começam a orar, né, pedindo a promessa, que a promessa fosse feita na vida deles, daqueles homens. E agora, de repente, veio do céu um som como um vento impetuoso. Vocês sabem o que é vento impetuoso? A qual ninguém pode impedir, né? Esse vento impetuoso. E ali encheu toda a casa onde estavam sentados. Perceba, como eu falei para você, eles estavam em oração, mas eles estavam sentados, né? Eles não estavam somente um dia esperando a promessa. Eles não aguentaram ali um dia só, né? Eles estavam em oração vários dias. Ali provavelmente ele já estava ali no 7º dia, 6º dia, mais ou menos, só orando, né? Uma brisa suave. Perceba agora, gente, que o Espírito Santo ele não veio com uma brisa suave. Ele veio como um vento impetuoso, a qual entrou ali e pegou todo mundo, né, de surpresa ali, né, e ali encheu toda a casa. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olha aqui a manifestação do Espírito Santo. Línguas como de fogo. Não era língua de fogo, gente. Ele não era dragão que estava cuspindo, não. Era línguas como de fogo, né? E todos ficaram... Olha só, essa coisa aqui, olha só o que eu fiz aqui com a minha Bíblia, ó. Deixa eu ver, acho que não dá nem para vocês verem. Cadê? Aqui, ó. Olha como é que eu marquei aqui, ó. Eu fiz um círculo assim, ó. E todos, no versículo 4, no capítulo 2 de Atos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia que lhe falassem. Então perceba que todos quem? Aqueles 120 homens e mulheres que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios. Como? Eles falavam línguas como de fogo. E todos foram cheios com o Espírito Santo. O Espírito Santo pousou sobre eles. Então a gente vai perceber aqui em Atos que é a manifestação, como a gente viu nos evangelhos, nos 4 evangelhos, é a manifestação de Jesus. E agora Atos representa a manifestação do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que dá ênfase somente nos 4 evangelhos.
Ah, não, os 4 evangelhos, ele é o principal da Bíblia. Não é, gente. Não é, porque uma coisa, ela chama a outra. É um gancho mesmo. Uma coisa chama a outra, né? Que os evangelhos, eles só são completos quando os apóstolos, eles fazem alguma coisa, né? Então, nós devemos dar também vazão e razão e uma extrema importância para quem? Para o Espírito Santo. Né? Tem muita gente que ama Jesus, tem muita gente que ama a Deus, mas nem conhece o Espírito Santo. E a gente vai ver aqui em Atos, né, que pessoas eram batizadas com o batismo de Jesus, com o batismo de João, mas não conheciam o Espírito Santo. E que obra linda é a obra do Espírito Santo, porque ele consegue aqui dentro do meu quarto falar comigo, e aí onde você está na sua casa, ele consegue também falar contigo. E ele é o autor da Bíblia. Ele é aquele que inspirou, ele fez a inspiração nos homens. Né? Então, quando você lê a Bíblia ela é o único livro que, quando você lê, você tem a presença do autor junto com você. Então, você precisa valorizar isso. Né? Nós precisamos valorizar isso. Que quando nós lemos a Bíblia, o autor dela está ao nosso lado. Agora, o Espírito Santo está aqui falando comigo, testificando no seu coração, testificando no meu coração. Né? Então, a Bíblia essa magnitude toda, essa obra linda do Espírito Santo. E perceba, o Espírito Santo não estava apagado, tá, gente? Então, onde é que o Espírito Santo estava o tempo todo? Ele nunca ficou apagado. O Espírito Santo, ele é algo que se move. Ele não fica parado. E é por isso que ele quer que você se mova. É por isso que ele quer que eu me mova. Porque quando nós ficamos parados, o que acontece com o nosso corpo se a gente ficar parado? Começa a atrofiar, começa a dar problema, começa a dar piripaque, o corpo faz alguma coisa. Quando você fica muito tempo parado, o corpo ele te pune mesmo, né, se você ficar parado. E o Espírito Santo, ele nunca ficou parado. Como que eu te provo isso biblicamente, que o Espírito Santo ele nunca ficou parado? Eu só vou lá em Gênesis 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o que aconteceu? Existia vale, existia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo de Deus, o que ele fazia? Ele se movia sobre as águas. Está lá em Gênesis 1. Se você abrir agora, você vai ler. Aqui, sua Bíblia está aí, ó. É só você ler. O Espírito Santo ele nunca ficou parado. Aí tem gente que fala assim, o Espírito Santo estava esperando para descer. Exatamente, estava esperando Jesus completar a sua obra. Porém, ele não estava parado. Ele não estava parado, ele estava testificando no coração daqueles que eram para crer. Né? Ele estava ali juntamente com Jesus, ajudando nessa grande obra. Perceba que Deus, Jesus e Espírito Santo é uma trindade, são 3 em 1. Né? Vamos lá, ó. Gênesis 1, capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, olha aqui, ó. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Né? Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele falava, ele se movia? É lógico que ele se movia, gente. É lógico que ele falava. Claro que era raro, né? Raramente o Espírito Santo ele agia sobre o povo. Por causa do quê? Por causa da resistência. Por causa da resistência do povo. Então ele se movia raramente. Tanto que em Samuel a gente percebe isso. Que as visões e as revelações na época de Samuel eram raras. Mas não é porque eram raras que não deixavam de existir. O Espírito Santo estava ali. E agora nós podemos ver a ação notória do Espírito sobre a vida desses homens. Gente, eu sou um cara muito curioso. E agora eu faço uma pergunta para você. Quando Jesus voltar... eu já estou pensando lá na frente. Quando Jesus voltar, qual vai ser a função do Espírito? Você já se perguntou isso? Quando Jesus voltar, qual vai ser a função do
Espírito Santo? Vocês já se perguntaram isso? Eu já faço logo as perguntas aqui logo para vocês. Eu já vou responder essa aqui também. É a primeira vez que cita manifestação em línguas estranhas. Perceba aqui, Ana Laura, que aqui não está falando de línguas estranhas. A mesma estranhas a qual Paulo fala lá em 1 Coríntios, eu acho. Deixa eu só confirmar aqui se é 1 Coríntios. Isso, 1 Coríntios 14, que fala a respeito das línguas estranhas. Tá bom? Aqui, ele não está falando sobre línguas estranhas, é o falar com Deus. Mas aqui está falando de línguas, de idiomas mesmo, né? Vou colocar para nossa época para a gente entender melhor. Está falando do inglês, está falando do francês, do espanhol, está falando do português, está falando... Quais outras línguas que tem aí? Do latim, está falando de línguas... deixa eu ver. Nossa, deu um branco aqui nos idiomas. Holandês, inglês, né, chinês, japonês. Está falando dessas línguas, né, desse idioma. Essas línguas que ele está falando aqui, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Tá? Aqui está falando de idiomas. Está falando de idiomas mesmo. Tá? Idiomas maternos. Tá bom? Idiomas maternos. O idioma nativo. É igual no Brasil. No Brasil, qual que é o idioma nativo, materno do Brasil? É o português, certo? Então, se eu for lá para a Europa e tiver alguém alguém brasileiro lá na Europa, vamos supor, eu estou ali no café e aí chega lá no café, eu falo inglês, né? Mas em algum momento eu falo português. Se alguém do Brasil tiver ali naquele café, ele vai reconhecer, opa, tá falando a minha língua, tá falando o meu idioma. Então, aquela pessoa ela vai vir falar comigo, vai perguntar, cara, tu é do Brasil? E aí a gente vai conversar na nossa língua nativa, mas lá na Inglaterra, né? Eu espero que vocês tenham entendido isso, tá bom? E aqui ele tá falando a respeito de idiomas, tá? Não tá falando das línguas estranhas, a qual Paulo fala em 1 Coríntios, né? A Daiane está falando, cada um na sua língua nativa, exatamente. Versículo 8 comprova isso das línguas, porque cada um disse que ouvia na sua própria língua. Exatamente, Jéssica. É exatamente isso, tá? As pessoas, elas ouviram na sua língua nativa. Por quê? Porque ali, gente, existia grego, aramaico, romano, existiam gente da Palestina, e aqui vai falar de onde que esses caras são. E vamos continuar para a gente finalizar a pergunta e já dar continuidade. Estavam morando em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Olha aí, tá vindo de todas as nações. Então são várias línguas. São várias línguas que eles falam. Mas existia a língua nativa lá daquela época que eles estavam falando, que eu acredito que era o hebraico, ou era o latim, tá bom? E assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Foi aquele exemplo do café que eu te dei. Você está lá no café, lá na Inglaterra, e alguém fala português, você vai falar, oxi, tem alguém falando minha língua aqui, né? E aí todos ficaram perplexos, né? Se admiravam, estavam atônitos, falando, cara, eles estão falando na minha língua, né? E aí estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são Galileu todos esses aí que estão falando? E aí entra no versículo 8, a qual a Jéssica falou. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, né? Somos partos, medos, isso aqui é um povo, tá? Partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, meu Deus, isso aqui é língua estranha mesmo, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediatações de Cirene e romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus
em nossa própria língua. Olha só que coisa mais linda, que manifestação poderosa, coisa de Deus, gente. Isso aqui é coisa de Deus. Porque eles estavam atônitos, perplexos, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? E aqui eu dou uma pausa para ler os comentários e para dar continuidade. Gente, isso aqui faz a gente ficar horas aqui, horas só falando sobre isso aqui, né? Então a língua que está falando aí é o idioma, tá bom? Lembrando também, o Pedro falando, lembrando também que por pouco tempo ali tinha acontecido a festa da Páscoa. Então também tinha muitos estrangeiros. Exatamente, Pedro. Estrangeiro, gentil, tinha a galera toda isso. Forte isso, forte mais. O que será que eles estavam falando, hein? Enfim, a curiosidade. É muito mistério, a Jéssica falando. Né? Jéssica, é muito mistério isso aqui. Né? Muito mistério. E agora, gente, isso aqui, vocês não estão entendendo. Vocês têm que entender a parada. Gente, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da Torre de Babel. Agora você vai dar um nó na sua cabeça aí. Porque a Torre de Babel, todos falavam a mesma língua. Todos se entendiam ali. Mas qual que era a intenção deles? Chegar até os céus. A intenção deles era essa. E aí Deus entra no meio e fala: a gente precisa bagunçar essa bagaça aí, porque esse povo é um só, e agora, a partir de agora, tudo que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Então desçamos. Olha o que Deus fala, gente, olha o que Deus fala. Desçamos e vamos fazer confusão nos idiomas, nas línguas. Ai, ai. Nas línguas. E aí eles desceram e confundiram tudo. Confundiram todo mundo. Tanto que depois disso a Torre de Babel não deu prosseguimento, né? Porque o propósito, qual que era o propósito aqui? O propósito era fazer com que eles topassem o céu. E agora o Espírito Santo, olha só, a restauração que o Espírito Santo está fazendo. Agora o Espírito Santo está restaurando todas as coisas. A primeira manifestação que o Espírito... Gente, estou me arrupiando. A primeira manifestação que o Espírito Santo ele faz, ele restaura o idioma. Ele restaura o idioma de todo o povo. E agora um povo que, lá na Torre de Babel, eles estavam sendo confundidos, agora que em Pentecoste, todos estavam entendendo. Todos estavam entendendo em sua própria língua. Olha que manifestação maravilhosa. Olha que coisa de louco, gente. Isso é coisa de maluco. O que o Espírito Santo está fazendo aqui. Né? Ele restaurou aquilo que lá na Torre de Babel um dia foi construído. E agora não é mais os homens que se chegam a Deus, né? Que querem chegar até o céu. Agora é o céu que chega até o homem. Olha só que coisa linda, que revelação maravilhosa. Agora é os céus que desce e fala. Agora eles não vão se confundir mais. Agora eles vão se unir em um só propósito, né? E agora todos estão atônitos porque eles estavam entendendo tudo que esses caras estavam falando na sua língua materna, na sua língua nativa. Beleza, Ana Laura? Espero ter respondido aí você. Outra pergunta. Quando falamos em línguas estranhas, estamos falando em outras línguas? Uai, se você estiver falando línguas de idioma, você está falando o idioma do céu, tá bom? Então é outras línguas, tá, Cassiane? Agora, eu já vi testemunhos de pessoas que foram para a Europa e ali, até eu tenho um testemunho do pastor Luciano Subirá. Pastor Luciano Subirá, que ele não sabia falar inglês, ou ele não sabe ainda falar inglês, né? E ele foi para uma região que só falava inglês. E ali naquela região, o Espírito Santo tomou ele. E ali ele falou em línguas. E quando ele falou em línguas, ele tipo profetizou para uma pessoa. Ele falou com uma pessoa ali, só que em línguas. Para ele era língua estranha. Mas só que para quem estava ouvindo, para o cara que estava ouvindo, ele estava falando na língua nativa dele, né? No inglês mesmo. E ali ele falou a vida toda do cara. E depois o intérprete, alguma pessoa chegou até ele e fala: nossa, mas você fala tão bem o nosso idioma. E ele olha assim e fala: eu nem sei que idioma que eu falei, né?
foi a manifestação do Espírito, tá? Por muitas vezes o Espírito Santo ele vai te usar para falar em outras línguas, no idioma nativo, o inglês mesmo, né? E por várias vezes também você vai falar o idiomas do céu, mas por muitas vezes você não vai entender aquilo que você está falando, tá bom? Mas é um idioma do céu, então quando a gente fala em línguas estranhas, nós estamos falando sim em outro idioma, tá bom? Já vi um testemunho desse jeito, pastor, que só que era em hebraico. Exatamente. Né? Essa é a manifestação do Espírito Santo, tá bom? Do falar em línguas, beleza? E agora alguns começaram a zombar deles, dizendo: esses homens estão bêbados, porque eles não estavam conseguindo compreender. Né? Então aí Pedro se levanta. Pedro logo se levantou. Pedro é ousado, gente. Pedro é demais. Eu amo esse cara. Né? E Pedro se levanta e ele fala ali: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento e prestem atenção sobre o que eu vou te falar, sobre o que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Né? Aqui o horário que eles estão sendo batizados, cheios do Espírito Santo, era 9 horas da manhã. Na minha Bíblia está escrito 9 horas da manhã. Eu acredito que na sua aí deve estar escrita, era terceira hora, alguma coisa assim relacionada à hora. Ou era nona hora, a quarta hora, terceira hora do dia, alguma coisa assim, tá? Mas trazendo para os nossos dias atuais, era 9 horas da manhã, tá? Então ele está dizendo assim, ainda é 9 horas da manhã, não tem como esse povo ficar bebo, porque eles começaram a beber lá para a noite, né? A noitada. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, tá? Ó o Daniel aí, ó. Daniel eu vou fazer uma live com o Daniel, moço. Ele conhece muito da Bíblia. Quando Jesus voltar, encerra a função dele de consolador. E em Apocalipse, fala que ele é retirado da terra e passa a ser um anunciado nos céus, fazendo um convite aos santos, né? Em Apocalipse. É sério que minha live tá caindo? Pastor, a live tá caindo toda hora. Não sei o que é. Olha aí. É sério, gente? Minha live tá caindo direto. Tá bom. Gente, eu vou pausar aqui. Não sai, por favor. Não sai, fica aí. Calma aí. Caiu 2 vezes aqui. Pronto, voltei. Voltei. Pausei e voltei. Tá, não. Eu fiz isso. Vê agora como é que tá o áudio, o vídeo. Vê se tá normal aí, gente. Vê se tá normal de novo aí. Eu vou fixar aqui o comentário do Daniel pra gente não perder. Vê se tá normal agora. Porque teve... Ó, pra Jéssica tá caindo, pro Pedro tá caindo. Pra algumas pessoas não estão caindo, né? Mas pra outras estão. E aí é chato ficar toda hora saindo, voltando. Tá? Confirma pra mim, Jéssica. A Jéssica tá confirmando, tá normal. Top. Normalizou, né? Espero que tenhamos normalizado. Se cair de novo, você me avisa. Tá bom? Agora tá bem. Agora tá bom, mas realmente estava caído. Beleza. Beleza, Ana Laura. Obrigado aí. Valeu pelo feedback de vocês, gente. Vocês têm que falar mesmo, porque senão eu fico aqui falando e eu vou até o final. Pra mim tá normal, beleza. Tá bom? Eu fiz aqui uma pergunta, né? O que vai acontecer com o Espírito Santo depois que Jesus vier na Terra? E aí, nosso amigo Daniel respondeu: quando Jesus voltar, encerra a função de Jesus de consolador. E em Apocalipse fala que ele é retirado da terra e passa a ser anunciado nos céus, fazendo um convite aos santos. Vamos lá em Apocalipse 22:17. Vamos ver que convite é esse que o Espírito Santo ele vai fazer a todos, né? 22:17. Cara, o Daniel é safo demais nisso aí. Isso é bom demais. Apocalipse 22:17 diz assim, ó: o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. A quem quiser, receba da graça e a água da vida. Então, exatamente isso. Exatamente isso, Daniel.
o Espírito Santo ele vai deixar de ter a função de consolador e ele vai começar a anunciar, né, a chamar aquele aquele que tem sede, venha, aquele que quer da água da vida, venha, né? Então vem todo mundo. Alguém pode escrever aí novamente o código do livro de hoje, por favor, porque eu não estou conseguindo escrever aqui, gente. Para mim tá pausado aqui que eu não consigo comentar. Então, se você puder escrever aí o código do livro de hoje, comenta aí que eu vou deixar fixado, tá bom? Então, o Espírito Santo ele não vai ser retirado só a função dele de consolador, porque não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais clamor. Então, a função do Espírito Santo na terra é de consolar para a justiça e para o juízo. E a partir da agora que Jesus voltar, ele não vai ser retirado, ele vai ser aniquilado. Ele vai ter outra função no céu. Ele vai ter ali a função de regente, né? De reger a gente, reger a galera toda. O Espírito Santo vai ter essa função, tá bom? E aí Pedro se levanta e ele fala a respeito de Joel, né? Pentecoste, isso aí, gente. Pentecoste é o código do livro de hoje. E a referência de Joel, que ele está dizendo aqui, é Joel 2, tá bom? Anota aí, Joel 2, no versículo 28 até o versículo 32, que ele diz: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os jovens terão visões, e até os velhos sonharão. Até sobre os seus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais debaixo da terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá? Tá escrito lá em Joel 2, 28. Se você ler, eu acabei de ler aqui em Atos. Se você ler em Joel, tá escrito da mesma forma, tá? Então os israelitas escutem, ó israelitas, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, né? Como vocês mesmos sabem, o que ele está dizendo aqui, ó, vocês sabem que Jesus desceu, que Jesus foi aprovado por Deus, né? E ontem eu fiz essa pergunta: por que Jesus não pôde ter nenhum dos seus ossos quebrados, né? Jesus ele foi como um cordeiro, e nós sabemos que um cordeiro ele não pode ter nenhuma mancha, ele não pode ter nenhum osso quebrado, né? O cordeiro que era para ser sacrificado, ele não poderia ter nenhum osso quebrado. E Jesus também, para se cumprir as escrituras, ele não teve nenhum osso quebrado, tá? Nenhum dano. Isso aqui é só um acréscimo do que eu falei ontem. E este, conforme o plano determinado e a preeminência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retirado por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo, e aqui vem uma referência do Salmos 16, Salmo 16, do 8 até o 11. Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele estava à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra, a minha língua exulta. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Isso aqui é uma profecia lá em Salmos 16, em versículo 8 até o 11, a respeito de Jesus, né? Que ele conheceria a morte, mas ele não ficaria morto por conta dessa profecia, né? E aqui a gente pode ver também que o plano de Deus, ele era intangível, ele iria acontecer, né? E por causa daqueles homens, né? O plano de Deus, ele foi também concretizado. E não porque o plano de Deus estava escrito que aqueles homens não seriam punidos por isso, né? Pelo mal que eles fizeram. Vai ter uma punição sobre esses homens, né? E Jesus até fala a respeito de uma punição mais severa do que Sodoma e Gomorra,
né? Nesses homens que colocaram as mãos em Jesus, haverá uma punição ainda maior, aqueles que mataram o nosso mestre. Então, irmãos, versículo 29, tá, gente? De Atos 2. Irmãos, permitam-me falar claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Então Davi sabia que era da sua genealogia que viria o Messias, né? E ele previu isso, sendo profeta, ele previu isso, né? E referiu-se a respeito da ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção, né? Nem o seu corpo deteriorou. Está falando de Jesus. Deus ressuscitou este Jesus. E dito todos nós somos, e disto, calma, respira, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso sobre vocês, sobre o que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha seus inimigos por estrado de meus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo sobre todos, né? Então, nós podemos ver aqui a pregação de Pedro sobre aqueles homens que estavam chacotando, dizendo que eles estavam bêbados, né? O Espírito Santo desce sobre a vida de Pedro e agora ele começa a profetizar e ele começa a pregar. E depois dessa pregação, o que acontece, gente? Depois dessa pregação, 3.000 almas, 3.000 pessoas, 3.000 pessoas que estavam ali, sendo judeus, gregos, aquela galera toda que a gente falou aqui, das línguas estranhas. Todos esses 3.000 foram batizados. Ai, ai. Começou com quanto? Começou com 120. E agora de 120 já são 3.000. Gente, isso aqui é nenhuma manhã. Em uma manhã. Somente uma manhã de pregação de Pedro. Olha o que acontece. 3.000 homens são batizados. Então, quando eles ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E agora aqueles homens estão arrependidos, aqueles que estavam agora maiando, né, rindo daqueles que eles diziam que estarem bêbados, agora eles estão perguntando: e a nós, o que nós faremos? Ele deve ter batido um desespero neles. E agora eles estão perguntando para Pedro: o que nós faremos, Pedro? O que a gente faz agora? Fala pra gente, pelo amor de Deus. E aí Pedro prega aquilo que João Batista sempre pregou no início do seu ministério. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Gente, isso aqui deu um nó na minha cabeça. Isso aqui, ó. Olha o tanto que eu escrevi. Olha o tanto que eu escrevi. Só nessa partezinha aqui. Isso aqui deu um nó na minha cabeça. Por quê? Porque aqui está dizendo que não basta só crer no Senhor. Você tem que se arrepender e você tem que ser batizado. Porque como a gente sabe, o batismo, e agora eu estou falando do batismo das águas, ele é batizado em nome de Jesus para a remissão de seus pecados. O batismo das águas, ele é um símbolo de fé, né? Um símbolo de fé para aqueles que creem. Não adianta só eu falar, eu creio em Jesus. Não adianta. Nisso, você não vai ser salvo. Isso aqui eu estou falando para crente, tá? Você não vai ser salvo somente se você falar com sua boca: ah, eu acredito em Jesus. Você precisa, de alguma forma, demonstrar que você acredita. E agora ele está falando arrependimento e batismo em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos pecados.
Então, o batismo ele é um ato de fé para a remissão dos pecados. Tanto que ali morre o velho homem e nasce o novo homem. Tá bom? Então, todo aquele que crê, não é somente crer, não basta só crer, eu creio em Jesus. Não, você precisa crer, se arrepender de seus pecados e você precisa também ser batizado. Tá bom? E aí ele continua, para que vocês recebam o dom do Espírito. Que dom é esse? O próprio Espírito Santo. Não está falando de um talento aqui, está falando do dom do Espírito Santo, né? Porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos que ainda estão longe. E isto é para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, está falando a respeito até dos gentios aqui. E está falando a respeito de nós também, que nós fomos chamados por Ele. Então, essa é a promessa para nós, para os nossos filhos, para a nossa geração, para a nossa existência, para aqueles que virão, para aqueles que já foram. Essa é uma promessa. O Espírito Santo, ele é uma promessa que está sendo cumprida na terra. Se cumpriu e está sendo cumprida a cada dia na terra, tá? Não é uma promessa que vai se cumprir. Não. Foi manifestado em Atos. Nós sabemos também que ele foi manifestado com Jesus. Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: receba o Espírito Santo. E agora a manifestação dele é aqui em Atos 2. E aí, com muitas outras palavras, eles deram testemunho e exortavam, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Perceba aqui que Lucas, olha só, o discurso de Pedro não acaba aqui, gente. Né? Eu já estou aqui no versículo 40, tá? O discurso de Pedro, ele não acaba aqui. Né? Perceba que Lucas, que não conseguiu descrever o restante do que Pedro falou. Lucas não descreve. Né? Com muitas outras palavras, ele deu testemunho e exortava, né? Dizendo: salve esta geração perversa. Mas aqui Pedro, ele prolongou aqui seu discurso. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Olha só, todos foram batizados, os que aceitaram a palavra de Deus, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E hoje em dia, a gente consegue perceber que isso não acabou, né? Eu entrei numa live agorinha mesmo, do Pablo Marçal, que em menos de 3 segundos ele foi de 11 a 3.000, a 5.000, a 10.000 pessoas. E ele já estava com a live mais de 20.000. Em menos de 2 minutos. E olha só a potência que há na internet, né? A potência que existe aqui na internet, né? A potência das lives, a proporção que cresceu, né? E agora aqui, gente, eu tô dizendo aqui de uma época que não existia internet, não existia telefone, não existia jornal. Eu tô falando dessa época, porque a gente coloca assim, mas 3.000 pessoas é fácil. Eu entrei numa live aqui que tinha 20.000. No nosso tempo hoje é fácil. Na tecnologia que a gente está é fácil. Mas eu estou falando do tempo dos apóstolos. Eu estou falando nesse tempo dos apóstolos. A qual, para você andar de uma cidade para outra, você caminhava dias e dias. Né? Jesus mesmo, da cidade de Nazaré para Jerusalém, quando ele tinha 12 anos. Era 2 a 3 dias para chegar em Jerusalém. Caminhando, gente. Era no deserto, caminhando. Né? Eu tô falando disso. Eu tô falando a respeito disso. Então, a tecnologia que o Espírito Santo achou aqui foi uma tecnologia da mais avançada possível. Porque ele, naquela hora, naquela manhã, ele alcançou 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, 3.000 homens naquela hora. Né? Então, assim, a gente tem que entrar na história, a gente também tem que entrar entrar no tempo daquelas pessoas, né? No tempo ali de Jesus, no tempo aqui dessa geração, tá bom? Outro dia eu assisti uma com 800 pessoas. Aí, você vê aí, tem pessoas que batem recorde aí de pessoas simultaneamente. Tem pessoas que alcançam milhões de pessoas em menos de segundos, em menos de horas, alcança milhões.
por conta da tecnologia. Mas a tecnologia daquela época não era assim, tá? Então, 3.000 pessoas aqui, gente, é algo extremamente inédito, é algo extremamente compulsório, é extremamente gratificante, é extremamente estrondoso, tá? Alcançar 3.000 pessoas, a qual não existia só judeus. A gente leu aqui quais são as pessoas que estavam. Todas as nações foram impactadas, todas. Ali abalou a terra, né? A vinda do Espírito Santo abalou a terra, abalou o homem interior, abalou tudo, né? E é isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? E logo depois disso, Lucas agora vai dizer como que viviam esses novos convertidos, né? As pessoas que se convertiam ao ministério de Jesus, como que eles viviam, o que eles faziam, né? É igual o Globo Repórter, como eles vivem, o que eles fazem, o que eles comem, como eles andam, como eles fazem. E é exatamente o que a gente devia fazer nos dias atuais. É exatamente isso. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E agora eu te pergunto, qual que é essa doutrina? E ele responde, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Essa é a doutrina dos apóstolos. Então, como é igual a Mava. A Mava é uma igreja apostólica, né? Então, na Mava tem que ter comunhão, partir do pão e oração. Porque se você fala que é apóstolo de Cristo, após Cristo, né? Então se você vive a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos é essa: comunhão, partir do pão e orações. E como que eles faziam isso? E aí ele continua, versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu não sei se a Cris está aí, se ela já saiu. Mas a Cris fez uma pergunta muito interessante, né? Dizendo por que no nosso evangelho a gente não cresce. Né? Por que a gente não cresce? Porque a gente não vive como os apóstolos. Porque a gente não vive essa doutrina aqui, ó. A gente não vive. Todos criam juntos. Todos estavam juntos. Todos no mesmo propósito, juntos. Né? E o que eles queriam? Pregar, falar sobre Jesus. Né? E aí, no versículo 45, vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Né? Então, à medida que alguém tinha necessidade, eles distribuíam. Se fosse preciso vender isso aqui para que alguém não passasse fome, eles vendiam. Se for preciso vender essa caneta junto com isso aqui para que alguém não passasse fome, eles vendiam. Né? Então eles tinham tudo em comum. Tudo em comum eles tinham. A Cris falou que queria participar em Atos, viu? Tô esperando. Cadê a Cris? A Cris sumiu. Né? Então eles distribuíam com aqueles que tinham necessidade. E hoje é uma dificuldade, gente, de uma pessoa ajudar o próximo. Né? Aonde que a pessoa ainda pensa assim, da onde que eu vou tirar da minha casa para dar para os outros? É aí que você tem que tirar, cara. É aí que você tem que fazer. Porque você fazendo isso, você vai estar dentro dessa doutrina dos apóstolos. Né? E aí, isso aqui já começa a bater na gente. Isso aqui já começa. Já começa a bater na igreja, já começa a bater em nós. Estavam juntos, todos juntos, e tinham tudo em comum. Tudo. Eles eram diferentes, alguns de outra região, mas eles tinham tudo em comum. Eles andavam juntos, eles comiam juntos. E olha só, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão da casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração. Olha só, eles tinham alegria em estar juntos, né? Eles tinham alegria. E eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Olha só isso aqui, gente. Gente, isso
Isso aqui é um tapa na nossa cara. Esse versículo 47 aqui é um tapa na nossa cara. É o que a gente precisa viver. Eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Olha só. Sabe por que o povo se aproximavam deles? Porque eles tinham simpatia com o povo. O povo viam eles como pessoas boas. E quantas igrejas, quantos e quantos ministérios. Vizinho odeia a igreja do lado. Vizinho pede a Deus. Vizinho que não é crente, pede a Deus que a igreja feche. Porque a igreja não dá testemunho de igreja. Aquele templo, aquela quatro paredes ali, não dá testemunho. Os vizinhos odeiam a igreja. Então a gente tem que viver isso aqui, ó. A gente tem que viver isso aqui, ó. Com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, enquanto ele estava fazendo o seu papel como igreja, o que Deus estava fazendo? O Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Perceba que quem acrescentavam aqui era o próprio Deus. O próprio Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E aí começou a igreja. Então aqui a gente finaliza o dia de hoje. Atos 1, Atos 2. O início do ministério do Espírito Santo. O início também do ministério da igreja, né? Espero aí que você tenha acompanhado. Agora a live caiu para mim. Aqui começou a chover. Eu não sei se vai cair agora também, por completo. Mas também a gente já está finalizando, tá bom? E aí a gente viu hoje essa grande obra, essa maravilha de obra do Espírito Santo em Atos. O Atos dos Apóstolos, tá bom? Então a live tá caindo aí, gente. Eu vou sair para que não fique ainda mais caindo e eu perca aqui também a live, tá bom? Boa noite para vocês aí. Espero que você tenha aprendido como eu aprendi hoje, né? Espero que você compartilhe também dessa live. Amanhã nós estaremos de volta aí, tá bom? Nesse mesmo canal aqui. E obrigado aí pela paciência. Que vocês tenham uma ótima noite. Fiquem com Deus. A live vai ficar salva, tá? Se você perdeu alguma coisa, a live tá salva. Se você quiser tirar alguma dúvida também, a live vai ficar salva aí para você tirar essas dúvidas de vocês. Beleza? Se tiver também dúvida, pode me chamar aí. Um beijo no coração de todos vocês. Até amanhã. Valeu. Fica com Deus. Boa noite. Ó, a galera tá dando boa noite. Eu vou sair sem dar boa noite, né? Boa noite, Jéssica. Valeu por ter ficado até o final, Jéssica. Ana Laura também ficou até o final. Lisandra ficou. Acredito que o Gabriel tá aí também. Daiane, né? Você que ficou até o final comigo aí. Valeu. Anota aí o código aí do livro de hoje, tá bom? Eu vou mandar agora lá no grupo lá do WhatsApp e do Telegram todos os códigos, beleza? E se eu errar, faz pose pro print. Pronto. E se eu errar aí, vocês me avisam aí, tá? Que eu vou corrigir lá, tá? Mas eu vou mandar todos os códigos do livro lá no Telegram e lá no WhatsApp também para vocês, tá bom? Boa noite, Rômulo. Boa noite, Célia. Valeu. Foi bom demais. Fiquem com Deus.